Vamos orar. Nosso Deus e Pai, louvamos o Senhor pelo dia que nos deste, para de uma forma especial, como corpo de Cristo Jesus, adorarmos o Senhor, Deus. Agradecemos a bondosa mão do Senhor, que por meio de Cristo Jesus, o nosso Redentor, nos ajunta nesse local. Obrigado por toda a estrutura que o Senhor nos dá, por toda a tecnologia. Obrigado pelo tempo que o Senhor nos concede. Agradecemos o Senhor pelo privilégio de poder estudar as Tuas Sagradas Escrituras, estudar como a Igreja do Senhor Jesus Cristo se desenvolveu e foi sustentada por Tuas poderosas mãos ao longo da história. Obrigado por aqueles que o Senhor levantou ao longo do tempo, sobre os quais nós nos sustentamos agora, Deus. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de poder juntos nos aprofundar nos Teus escritos e também ter o privilégio de ensinar os caminhos do Senhor aos pequeninos que o Senhor traz até nós. Que o Senhor seja conosco, que nós possamos receber o Teu Santo Espírito, entendimento e iluminação. Amém. Ok, meus irmãos, nós vamos à segunda aula do capítulo número 22 da Confissão. Esse capítulo ele fala do culto e do dia do Senhor. Do dia do Senhor, especificamente, ele vai falar de forma mais desenvolvida a partir do sexto parágrafo, mas especificamente no oitavo parágrafo, no último parágrafo do capítulo 22. Eu sei que muitos não estão inteirados das discussões, dos debates que envolvem essa temática e aquilo que eu tenho trazido para os irmãos. Então, os irmãos anotem as suas dúvidas à medida que surgirem e no final nós responderemos de forma mais ampla essas dúvidas, mas se houver uma dúvida assim, mais urgente que atrapalhe o entendimento de vocês, vocês podem parar e aí alguém vai levar o microfone até vocês e vocês podem fazer as suas dúvidas. Então nós vamos abrir alguns textos bíblicos, vocês fiquem com as suas Bíblias aí em mãos. Nós caminhamos um pouco na exposição da confissão, nós estamos aí quase caminhando para o fim. Essa é a introdução, a segunda parte da introdução. A partir do próximo domingo, se assim o Senhor permitir, nós então começaremos a ver especificamente os parágrafos. Evidentemente, nós iremos de forma muito lenta ver esses parágrafos, tendo em vista a importância do conteúdo dele. Então, possivelmente, no próximo domingo, nós, no máximo, chegaremos ao segundo parágrafo, mas é provável que fiquemos somente no 1 mesmo. Então, nós caminhamos um pouco aqui, observando que foi o Senhor Deus que determinou como Ele deve ser adorado, e nós vemos como isso ganhou a sua plenitude na nova aliança em Cristo Jesus. Nós cantamos aqui a última canção em espírito e em verdade, fazendo referência a João capítulo 4, quando o Senhor ele revela de forma mais clara, objetiva, aquilo que nós percebemos em toda a antiga aliança. Em toda a antiga aliança nós percebemos o que os sacrifícios devem significar no culto, o que as práticas religiosas deveriam significar, deveriam transparecer, embora isso seja corrompido pelo povo de Deus na antiga aliança, a intenção de Deus, o ideal de Deus não mudou, Então nós vemos o Senhor Jesus aqui trazendo essa revelação de que nele, então, a plenitude do significado da adoração, do significado do culto, viria à sua execução, viria ao seu exercício. E aí nós vemos essa realidade na nova aliança em Cristo Jesus, onde ele predestinou um povo desde antes da fundação do mundo
para o louvor da glória da sua graça. Nós desenvolvemos um pouco mais, mostrando que no culto a comunidade revela aquilo que ela é, aquilo que ela pensa a respeito de Deus, aquilo que ela acredita, né, e qual é o objetivo dela. É no culto que ela revela isso. Nós caminhamos mais um pouco e nós vimos que a forma como nós lemos as Sagradas Escrituras, observando esse progresso da revelação, né, aquilo que o Senhor revelou na Antiga Aliança, por meio do Antigo Testamento, perpassando para a Nova Aliança e no Novo Testamento. Isso, meus irmãos, vai impactar, em certa medida, a forma como nós observamos o culto, a adoração, o ajuntamento do povo de Deus. Então, nós estamos falando sobre a teologia do culto. E aí nós paramos aqui. E daqui nós vamos iniciar, compreendendo melhor a formação da teologia do culto. Então, eu iniciei esse slide na aula anterior, nós vamos partir do início aqui dele. Naturalmente, quando nós consideramos toda a Bíblia e quando nós falamos de culto, nós vimos domingo passado que é natural nós lembrarmos do Antigo Testamento, justamente porque essa prática, o centro religioso do relacionamento de Deus com o seu povo, tinha tanto o culto como os sacrifícios, como as festas, tudo aquilo envolvia o ato de adoração cultual. Festas, sacrifícios, né? As dietas que eram observadas, tudo para diferenciar o povo de Deus dos outros povos, tanto quanto à sua alimentação, quanto às suas festividades, como a forma como eles se portavam mesmo a forma como eles adoravam. Por exemplo, o povo judeu era o único povo que não tinha imagens, né? E quando as tinha, era um ato de idolatria, de rebeldia, de obstinação, era um ato de agressividade contra Deus, quando, por exemplo, o povo mantinha os seus ídolos domésticos, os seus ídolos do lar, né? Então, o povo sempre desejou, de alguma forma, fazer a representação do ser de Deus. Muitas vezes nós vemos que o próprio povo de Deus olhou para os povos pagãos e desejou ser igual a esses povos. Daí, então, muitas práticas abusivas à religião judaica, especialmente no que diz respeito à necessidade de ter um Deus para quem eles possam olhar, diante de quem eles possam fazer reverência, a quem eles possam fazer petição, né? Não é à toa, meus irmãos, que esse ato de idolatria, literalmente falando, quanto a imagens mesmo, ela aguça muito a nossa religiosidade. Nós vemos a necessidade da construção de uma imagem, a necessidade de ver alguém, a necessidade de nos colocarmos diante de algo para fazer petições. Parece que a fragilidade da fé de muitos exige a materialidade de um ser, né? de uma figura, de uma construção. Parece que nós vemos isso acontecendo e nós vemos isso claramente no povo judeu, na forma como eles se relacionavam com as suas religiões. Então, quando nós pensamos em culto, nós pensamos no Antigo Testamento. Isso vem à tona justamente por causa dos seus ritos, das suas cerimônias. Envolvia muito o ato de adoração. Tanto que durante toda a história da revelação, do Antigo Testamento especificamente, nós vemos Deus levantando, por exemplo, reis, sacerdotes e profetas, esses três ofícios que foram cumpridos perfeitamente em Cristo Jesus. Deus levanta esses homens para estabelecer um povo, para manter, corrigir, exortar e punir o povo, tudo com base, e essa observação é importante, apesar de parecer um pouco longa,
mas tudo com base na observação da adoração cultual, relativa a todos os elementos que envolviam. Então, quando aquele culto que Deus estabeleceu era corrompido, como ele era corrompido? Ele era corrompido por um objeto estranho que foi introduzido ao culto. E esse é um ponto muito, mas assim, muito importante para nós entendermos esse progresso da revelação, mas muito importante mesmo. Quando um objeto estranho é introduzido ao culto, Deus abomina. E aí eu já vou colocar para os irmãos aqui a premissa da minha conclusão, e nós devemos fazer isso, evidentemente, observando a revelação da palavra de Deus, sendo fiéis a essa revelação, sendo submissos a essa revelação. E aí eu quero que os irmãos entendam o que eu vou falar, independente de credos e confissões. Quando nós vamos às Sagradas Escrituras, nós não vamos escravos a credos e confissões. E tem o seu peso essa afirmação, porque nós estamos vendo uma aula de uma confissão. Mas quando nós vamos às Sagradas Escrituras, nós vamos como escravos da própria Sagrada Escritura. E aí, então, nós observamos as Sagradas Escrituras, a interpretamos e então vivemos diante dessa interpretação. Qual é o objeto estranho que é introduzido no culto, que resulta na introdução de outros objetos exteriores? Existe um objeto substancial que é introduzido ao culto, que resulta na introdução de objetos exteriores. Aonde acontece a obediência? Aonde acontece a obediência? No nosso ser, no coração. O objeto estranho ao culto é o coração. Disposição para obedecer, disposição para ser reverente, disposição para ser zeloso, disposição para ser cuidadoso. Isso tudo, meus irmãos, diz respeito ao coração. Ou nós obedecemos ou desobedecemos no coração. Por isso que o Senhor disse, eu não me agrado de sacrifícios. Quem foi que instituiu o sacrifício? Como ele não se agrada? É por isso que o Senhor Jesus disse, agora os adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Por quê? Porque Ele mesmo garantiu isso, colocando em nós um novo coração, transformando a nossa mente e fazendo de nós a habitação do Espírito Santo de Deus. A habitação de Deus. Deus reside em nós. O Deus onipresente reside em nós. Então, quando nós observamos isso, nós devemos ter em mente, e aí é bom fazer essa afirmação num contexto, para não ser mal interpretado, porque a impressão que dá nessa afirmação é que, ok, então a adoração é subjetiva. A prática do culto é subjetiva. Essa é a primeira impressão. E esses são os argumentos utilizados por aqueles que não observam qualquer estrutura de culto, por aqueles que não observam o que é característico a um culto, o que é um elemento de culto, sem o qual aquele culto não existe, e o que são atividades, partes circunstanciais, que tirando não afeta o ser culto, né? Então não é isso que eu estou observando. O que eu estou observando é que, a semelhança do que acontecia no Antigo Testamento, se você introduzir um coração desobediente e insubmisso no culto que você presta a Deus, ali não é um culto ao Senhor. O Senhor não receberá o seu culto, a sua adoração. Esse é o ponto. Embora você observe a estrutura, os elementos, os meios, mas se o coração não estiver lá, esse culto não agrada ao Senhor. O Senhor não recebe esse culto. Como é que eu faço essa conclusão? É pela confissão? Não. É pela teologia bíblica.
É observando as Sagradas Escrituras. É observando aquilo que é revelado não completamente na antiga aliança e o que é revelado plenamente na nova aliança. Então, para nos guardar disso, o Senhor nos dá, evidentemente, uma estrutura. Porque nós precisamos de símbolos. Nós precisamos de uma estrutura. Nós precisamos de um contexto. Nós precisamos de um fundamento. Então, o Senhor nos dá isso. E quando nós observamos isso, então nós adoramos o Senhor. Porque isso revela a nós mesmos no nosso coração. Quando nós vemos a palavra nas ordenanças, quando nós ouvimos as palavras, quando a palavra é encaixada no nosso coração, quando nós cantamos as palavras, quando nós demonstramos devoção e quando nós somos abençoados pelo próprio exercício da palavra. Então, isso forma uma estrutura pedagógica para que nós caminhemos em santificação e em devoção. Então, é importante nós observarmos isso. Essa é a minha conclusão. Já estou dizendo para os irmãos para que isso fique latejando na cabeça dos irmãos, para que os irmãos compreendam. Todas essas passagens aqui que eu coloquei e algumas outras, embora não é possível ver, infelizmente, como deveria, todas essas passagens mostram a rejeição de um ato de culto ao Senhor por causa da introdução de um objeto estranho. Meus irmãos, é muito importante entender o significado desse objeto estranho. Por quê? Porque existem discussões minuciosas, assim, desnecessárias. Quanto a, por exemplo, o problema da oferta de Caim não foi o material da oferta, mas a disposição do seu coração. Então, aí alguns teólogos dizem assim, então, olha aí, o problema não é o objeto estranho que ele colocou na adoração ao Senhor, mas a obediência. Mas o objeto estranho, quando nós vemos no progresso da revelação, no próprio Antigo Testamento, vocês lembram de Oséias, misericórdia quero e não sacrifícios. E quando nós vemos no Novo Testamento, em Cristo Jesus, nós vemos que um coração desobediente é um próprio objeto estranho. Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto para nós observarmos. Então, todas essas passagens falam de algum momento. E logo no início, mesmo antes da instituição formal da lei, que acontece com Moisés no Monte Sinai. Antes mesmo disso, em Gênesis capítulo 4, nós vemos que Deus não aceita qualquer adoração. Por isso que não pode ser subjetiva. Você pode chegar para mim e dizer assim, pastor, mas você não conhece meu coração. Evidentemente, as intenções do coração nós não conseguimos prescrutar. Nós não conseguimos entender. As intenções do coração nós não vemos. Mas o seu coração ele é evidenciado por nossos olhos, por nossas mãos, pelos nossos ouvidos, por nossa boca, por nossa ação. Então, o órgão interior ele é exposto nos órgãos exteriores, nos membros, né? Então, necessariamente, a forma como nós nos portamos no meio do povo de Deus e diante de Deus revelará, sim, em certa medida, um pouco do nosso coração. Como? Então, nós revelamos um coração obediente, obedecendo às prescrições que o próprio Deus deu para que nós a observássemos. Isso é claro, né? Então, por isso que não pode ser algo subjetivo. Não pode ser algo que não seja passível de análise, de investigação. Se fosse assim, qualquer argumento defensivo seria aceito, por mais que ele fosse absurdo diante da palavra de Deus, diante da comunidade cristã, diante dos oficiais que Deus estabeleceu para a pureza e fidelidade da igreja. Em todos os textos que nós vemos aqui, que eu estou mostrando para os irmãos, a questão sempre é de vida ou morte. E isso é muito importante, porque isso foi esquecido no Novo Testamento, na Nova Aliança. Isso foi muito esquecido, tanto que Paulo tem que exortar duramente a igreja de Corinto, porque ele estava fazendo do ato de adoração
um ato de benefício próprio para aqueles que eram mais abastados financeiramente e desprezavam o que era menos abastado. Então, olha mais uma vez como a forma como nós enxergamos a continuidade entre os testamentos, ela vai ser evidenciada no culto que nós prestamos. Toda aquela reverência que nós vemos sendo exigida no Antigo Testamento, em alguns momentos é esquecida no Novo Testamento. E é esquecida hoje nas igrejas cristãs. As igrejas não observam que um ato de culto é um ato de vida e morte. Não observam. As pessoas podem ir à igreja, podem ir cultuar o Senhor no culto corporativo de qualquer forma, sem qualquer observância solene, reverente, zelosa. De qualquer forma. E isso não significa nada. Nada. Mas não é isso que nós vemos. Nós vemos que o próprio Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 11, por não observarem o que comem e bebem, quando fala da ceia, que é algo elementar, né, é algo fundamental para o culto, muitos dormem. E aqui é um eufemismo para dizer que muitos morrem, muitos estão mortos. Né? Paulo faz essa conexão. E essa é uma conexão muito importante, eu vou observar no final. Então, quando nós vemos, mais uma vez, né, porque essa perspectiva é importante para a nova aliança? Porque o caráter de Deus não muda. Nós não podemos entender que toda a reverência, toda a solenidade, todo o zelo, toda a exigência dele simplesmente morreu na antiga aliança. Morreu com a antiga forma de ele administrar o seu povo. Né? Ele continua sendo zeloso, sendo um Deus ciumento para com sua glória. Nós vemos isso nesses textos. E todas as vezes que essa palavra, né, zelo, quer dizer também ciúme, ela aparece, ela sempre aparece no Antigo Testamento, no contexto de culto, no contexto de adoração. Isso também é muito importante. Então, quando nós fazemos essa descontinuidade, quando nós observamos, e eu sei, meus irmãos, que não é fácil de fazer. Não é simples de fazer. É um exercício contínuo e de observância mesmo atenciosa. Porque quando nós observamos pessoas que observam uma maior continuidade, não deveria ser observada, eles por exemplo, e aí é um ponto muito perigoso, eles pegam, por exemplo, textos e práticas do Antigo Testamento para sustentar uma verdade do Novo Testamento. Aí é difícil. Aí é muito difícil fazer isso. Não cabe. Aí não cabe fazer isso com a mesma substância que nós vemos na Nova Aliança, justamente por causa da sua substância, que é diferente. A sua realidade é diferente, a sua substância é diferente. Então nós não podemos simplesmente pegar uma gama de textos da Antiga Aliança para fundamentar uma prática na Nova Aliança. É difícil fazer isso. É complicado fazer isso. Porque nós já defendemos que a substância é diferente. Os presbiterianos podem fazer isso. Sabe por quê? Porque não existe diferença de substância para eles entre Antiga e Nova Aliança. Então eles podem fazer isso, não tem problema. A substância é uma, a administração as administrações que são diferentes. Então eles podem fazer isso sendo coerentes com a teologia, com a hermenêutica deles, não coerentes com a Bíblia. Coerentes com a teologia e a forma de interpretar deles. Certo? Então, eles observam uma maior continuidade entre os testamentos. Agora, observe, isso é infiel à própria revelação. Porque nós vemos substâncias completamente diferentes na Antiga e na Nova Aliança. Completamente diferentes. Não precisa de muito exercício para entender as substâncias diferentes. Se fosse substâncias iguais, nós não precisaríamos ver todo o exercício redentivo de Cristo Jesus. A substância é diferente. A estrutura é diferente. Então nós temos que ter muito cuidado. Às vezes nós podemos fundamentar de formas diferentes aquilo que tem uma continuidade entre os testamentos, aquilo que perpassa os testamentos.
e não características que são fundamentais à aliança em que ele está sendo observado. Eu sei que é difícil isso, né? Eu sei que isso pode gerar mais dúvidas do que esclarecimentos, mas eu tenho que falar para os irmãos, e aí os irmãos podem conversar comigo, os irmãos podem pedir dicas de livros, os irmãos podem aprofundar das mais variadas formas possíveis. Mas as nossas aulas, as nossas pregações, têm que acrescentar algum conhecimento às suas mentes. Né? Nós não podemos falar aqui sempre o mesmo, né? Porque é mais confortável, né? Você já sabe. Então tem que ter um crescimento, porque o crescimento de conhecimento é um conhecimento na piedade, né? O próprio Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, ele crescia na graça e no conhecimento. Como é que um Deus cresce no conhecimento? Se ele é onisciente, né? Porque crescer no conhecimento é característico do ser humano. E Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem. Então ele crescia na graça e no conhecimento, mesmo ele sendo detentor de toda a graça. Não existe possibilidade de acrescentar mais graça nele. Ele é o detentor da plenitude da graça. Mas crescer é característico do ser humano. Então nós devemos crescer à semelhança do que Cristo cresceu, porque nós somos cristãos. Não é? Ok, quando nós vemos na nova aliança, deixa eu passar aqui. Quando, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Na nova aliança, meus irmãos, na nova aliança, nós vemos o Senhor, abre em Mateus capítulo 15, nós vemos o Senhor Jesus aplicando a profecia de Isaías capítulo 29, versículo 13, aos mestres da lei, aqueles que eram responsáveis por observar a lei. E nós vemos ali o Senhor Jesus aplicando a profecia ali de Isaías contra os próprios adoradores do templo. Então, por exemplo, Mateus 15, versículo 1 ao versículo 3, nós vemos que eles não estavam preocupados com as Sagradas Escrituras. Meus irmãos, eu não sei se os irmãos conseguem, espero que os irmãos consigam acompanhar o meu desenvolvimento aqui, né? Por quê? Porque nós devemos compreender que, e isso é o ponto da questão, que tradições não são superiores às Sagradas Escrituras. Não são. Elas são importantes quando submissas às Sagradas Escrituras, mas elas não são superiores. Elas são pedagógicas, elas são instrutivas. Observe na oração que eu fiz aqui. Nós somos homens e mulheres sobre os lombos de homens e mulheres piedosos do passado. Nós pegamos um bonde andando, como já disse um pregador. Nós nos sustentamos sobre o fundamento que foi construído pela vida de homens e mulheres piedosos do passado. Certo? Então, quando esses são escravos das Sagradas Escrituras, submissos às Sagradas Escrituras, quando eles revelam a verdade das Sagradas Escrituras, nós então nos colocamos sobre eles. Quando não, nós descemos os seus ombros e vamos para outro. Né? Então vieram a Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Olha como é interessante. Hoje nós observamos isso em algumas igrejas legalistas. Não é assim que nós fazemos aqui. Não é assim. Por que transgridem as tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, Jesus, porém, lhes respondeu. Olha Jesus contrastando os poderes. Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Olha como a disposição deles era mais com a tradição oral das leis de Deus do que com a própria lei. Isso é importante perceber porque Jesus vai destruir justamente essa concepção no Sermão do Monte. E em todo o Evangelho, né? Por exemplo, do versículo... o Senhor aqui ele está fazendo referência a partir daqui justamente ao zelo superficial que os israelitas tinham na antiga aliança, que era vivenciada ainda. Jesus aqui ainda está vivendo no contexto da antiga aliança aqui, né? Durante a vida e o ministério dele.
Então, ainda continuava sendo observado pelos fariseus, quando ele diz assim, ó, e aí ele vai citar Isaías 29, porque Deus ordenou, honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai e a sua mãe será punido de morte. Então, ele está fazendo referência aqui a esses textos, e o fato de, por causa da tradição deles, eles não estavam observando, por exemplo, o quinto mandamento, que era o cuidado com os pais. Porque eles faziam votos que eram pertinentes à tradição de que os bens deles deveriam ser dedicados ao templo, à comunidade farisaica. E os pais passavam necessidades. Olha como é interessante. Então, para não honrar os pais, eles honravam a tradição dos judeus. Ok, então quando Tiago, por exemplo, enfatiza, abre em Tiago capítulo 4, quando Tiago enfatiza que aqueles que se dizem cristãos, embora eles guardem ainda algumas afeições para as coisas desse mundo, eles ficam em perigo justamente por causa dessa mesma verdade de zelo e de ciúme de Deus. Né? Quando Tiago diz ali, mostra que o mundanismo e o amor pelo mundo é agressivo, é rebeldia contra Deus, e ele usa uma palavra muito dura, quando ele usa infiéis ali, literalmente a expressão quer dizer prostitutas. E é uma linguagem, uma figura em que nós vemos muito característico no Antigo Testamento, nas exortações contínuas dos profetas contra o povo adúltero de Deus. Nós vemos isso muito claramente em Oséias e em muitos profetas menores. Então, é interessante, ele pega esse mesmo teor de perigo, de reverência, de temor que deveriam ter por causa do ciúme de Deus, por causa do zelo de Deus. E o que fica claro aqui é que Tiago, e isso é muito importante, é legal, porque o que fica claro aqui é que Tiago não está citando uma passagem específica do Antigo Testamento. Ele está citando um princípio de várias passagens do Antigo Testamento. É um conceito que ele pega do Antigo Testamento e ele cita como ainda mantendo o seu teor de verdade no Novo Testamento. Deus ainda continua sendo um Deus zeloso, Deus ainda continua sendo um Deus ciumento para com sua glória, e o seu povo deve exaltar a sua glória. Ok? Ok, vamos lá. Continuando, né? É importante porque, embora as cerimônias legais, né, constituintes da lei e ritualísticas do Antigo Testamento tenham sido abolidas em Cristo, todo peso, toda reverência, toda solenidade, toda urgência, necessidade do culto e cuidado ao culto ao Senhor vem daquilo que nós encontramos no Antigo Testamento. Isso é muito importante. As escrituras dos apóstolos, as escrituras que Jesus tinha ali, era o Antigo Testamento. Todo esse teor, toda essa estrutura solene nós encontramos no Antigo Testamento. Por isso que é muito importante nós observarmos a realidade do Antigo Testamento e como isso perpassa para o Novo Testamento. Então, por exemplo, para crentes que não gostam de ler o Antigo Testamento, eles vão compreender pouco o Novo Testamento. Estão em perigo aí, porque não vão compreender como deveria o Novo Testamento. Né? Então é importante o Antigo Testamento, porque fundamenta o Novo. O Novo Testamento, isso é mais característico de muitos dispensacionalistas. O Novo Testamento, para muitos dispensacionalistas, ele constitui, e somente ele constitui, unicamente o testamento da igreja. Só. Né? Então, isso é complicado de entender dessa forma. Né? E o culto no Novo Testamento? E aqui nós chegamos num ponto importante da nossa aula também. Vamos lá, eu trouxe aqui algumas citações para que os irmãos observem. O Novo Testamento, ele assume a preocupação dos profetas do Antigo Testamento de que a adoração seja integrada à vida de fé, não a mecânica em si.
A adoração ele deve ser integrada à vida de fé. Assim, as passagens que priorizam a misericórdia sobre o sacrifício, texto de Oséias 6, ou condena a adoração com os lábios, mas não com o coração, olha o versículo de Isaías 29:13, são citados em novos contextos, mesma estrutura, a mesma essência, citado no contexto neotestamentário. A adoração genuína não é meramente para exibição, mas envolve a entrega do eu a Deus em fiel obediência. Então, meus irmãos, nós devemos entender essa dinâmica perpassando. Essa citação aqui, Charles Hare, é um dispensacionalista. Ele é um dispensacionalista de clássico para revisado. Os irmãos que não entendem essa nomenclatura, com o passar do tempo, os irmãos vão entendendo. Então, por que isso é importante? Porque tanto existe uma concepção parecida no que diz respeito ao culto, entre aqueles que são dispensacionalistas, os que são pactualistas, como também existe uma diferença interessante e importante nessas concepções. Com o passar da aula aqui, eu vou mostrar para os irmãos essa diferença. Mas, em alguns pontos, nós concordamos, tranquilamente nós concordamos. E eu achei pouquíssima, ao se falar de algo que surgiu na Reforma Protestante para regular o culto verdadeiro, eu achei pouco conteúdo dispensacionalista falando sobre isso. Existe algum conteúdo falando sobre adoração cristã, o culto cristão, mas sem observar as nomenclaturas desenvolvidas na Reforma Protestante. E isso despertou um pouco o meu interesse, né, de pesquisar mais sobre isso. Embora não tenha achado muito. Mas nesse ponto aqui nós concordamos. Ele diz o seguinte, na verdade, o Novo Testamento diz pouco sobre a forma e conteúdo da adoração na igreja local. Ainda assim, existem algumas indicações, e aí ele vai citar. Observe, meus irmãos, que as indicações que ele cita justamente as mais importantes, primeiro aos Coríntios, nós vemos em Colossenses, mas essas indicações, elas são importantes porque são indicações para correção, à semelhança do que acontecia no Antigo Testamento. Não são indicações para o estabelecimento de uma estrutura e de um padrão. São indicações para correção no Novo Testamento. É importante perceber. E outras passagens também. Ok, vamos continuando aqui. Até aí, tá tudo bem? Então, e o culto do Novo Testamento, né? O Novo Testamento ele não descreve em detalhes o culto cristão. O que é que eu estou dizendo? Ele não descreve uma lista de estrutura esboçando o que deve ter no culto cristão. Ele não existe uma passagem em que nós observemos isso. Mas nós percebemos que o Novo Testamento ele nos dá princípios, não uma ordem de culto ou orientações detalhadas para a condução do culto. Aqui é uma ordem de culto. Nós estamos aqui vendo aquilo que vai constituir a liturgia, a nossa cerimônia religiosa de culto. Nós vemos os pontos aqui. Nós enxergamos isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós não enxergamos isso. Pode falar. Pronto, nós vamos chegar já nos puritanos. Nós vamos chegar nos puritanos, nós vamos chegar já no como eles desenvolveram. Tanto antes dele, como João Calvin desenvolveu, como a visão puritana. E como no meio reformado, os puritanos divergiam de outros reformadores. Nós vamos observar isso já já. Tá bom? Então, o que eu estou oferecendo para os irmãos é a estrutura bíblica antes de nós chegarmos na tradição reformada. Certo? Até agora nós estamos vendo uma teologia bíblica.
E aí, quando nós chegarmos na teologia reformada, né, não há divergência, evidentemente, eu estou usando aqui só de forma pedagógica para os irmãos entenderem, porque até agora eu não citei nenhuma nomenclatura advinda de nenhuma tradição, né, apenas uma estrutura bíblica. E aí nós vamos chegando aqui. Então, eu estou construindo as bases para os irmãos, né, bem lentamente. Ok? Então, existe um ponto. É importante os irmãos perceberem que isso que eu estou dizendo é uma constatação bíblica. Não é um convite para a libertinagem. Lembra lá, Gálatas capítulo 5. Não useis a liberdade que receberam em Cristo Jesus para dar ocasião à carne. Lembra lá. Isso é para a nossa vida. Seja culto corporativo, seja culto individual, seja a nossa vida como um todo. Né? E não estou observando que aquilo que regula a nossa adoração como viver para Cristo é igual àquilo que regula a nossa adoração corporativa. Existe diferença. Justamente por causa do ambiente em que elas ocorrem, certo? Mas o ponto é, nós não lemos, por exemplo, no Novo Testamento, uma estrutura detalhada. E assim, cultuareis a mim na nova aliança. Não tem. Não tem. Nós vemos princípios, nós vemos exemplos no Novo Testamento. Então nós vemos o quê? Nós vemos que no Novo Testamento, nas adorações corporativas, no ajuntamento, nós temos ensino, pregação, né? Nós temos hinos, cânticos. Por que é importante entender que isso é uma parte constituinte do culto? Porque o cântico, os hinos, eles são uma forma de oração. Os salmos é o quê? Os salmos são o quê? Oração. Ele é uma forma de oração. Quantas vezes nós não podemos fazer dos cânticos que nós entoamos aqui como orações? Então ele é uma forma de ensino, ele é uma forma de louvor e também é uma forma de exortação, embora os instrumentos não sejam. Então nós podemos ter instrumentos e podemos não ter instrumentos. Isso é algo mais circunstancial do que um elemento. Certo? Podemos ou não podemos. Ok? Ok. Nós vemos orações. Né? Eu estou mencionando para os irmãos aquilo que foi chancelado, que foi validado ao longo da história da interpretação. Nós vemos a bênção apostólica, nós vemos a leitura pública da palavra, isso é muito característico, né? Nós vemos isso de forma muito clara, especialmente, por exemplo, quando Paulo e os outros escritores epistolares do Novo Testamento, quando eles enviam cartas, o que é que essas cartas eram feitas? Eram lidas diante da igreja e repassadas para outras igrejas para serem lidas. Né? Então nós vemos a leitura da palavra, nós vemos ofertas sendo feitas em ato comunitário, nós vemos as ordenanças sendo vivenciadas no ato corporativo, no ato comunitário. Agora vamos lá, vamos desenvolver um pouco aqui. Existem, evidentemente, algumas considerações se alguns desses exercícios constituem ou não literalmente a adoração cristã. Porque nós vemos, por exemplo, as ofertas. As ofertas eram exercidas em comunidade, corporativamente. Mas muitas vezes, inúmeras vezes, especialmente pelo exercício da igreja, pela vida da igreja, pelo caminhar da igreja, isso era recolhido por algumas pessoas para serem então distribuídos, e não como nós fazemos assim aqui. Né? Aqui nós estamos todos juntos, ambiente diferente, contexto diferente, situação diferente. Mas o fato é, tanto é colocado a ordenança como um ato de adoração, como é algo exercido corporativamente. Então, um princípio, um exemplo, sendo introduzido naquilo que constitui a adoração cristã. A bênção apostólica, por exemplo, nós só vemos isso acontecendo uma vez em 2 Coríntios capítulo 13. 2 Coríntios 13, ali é a bênção apostólica, é o fundamento para a bênção apostólica. Nós só vemos isso sendo acontecido uma vez. Porque, por causa disso, alguns consideram que
rigidamente a bênção apostólica não é um elemento de culto, ou seja, sem bênção apostólica ainda continua tendo o culto, mas pode ter a bênção apostólica, justamente porque é um ato de adoração, é um ato de reverência e é uma expressão de bênção corporativa. Então, nós vemos um princípio aí sendo estabelecido. Ok. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Antes de dizer o que isso quer dizer, deixa eu observar para os irmãos algumas observações aqui importantes. Quando nós observamos os detalhes do culto no Antigo Testamento, nós percebemos tudo aquilo que constitui a prática da adoração corporativa. E aí, então, elas são absorvidas para o culto público justamente por causa do seu exercício corporativo. Agora, olha que interessante, para os irmãos analisarem comigo. Olha interessante. Nós vemos os batismos no Novo Testamento sendo vivenciados em locais públicos, no ar livre e em casas. E nós não vemos uma ordem sequer para que ele seja vivenciado no culto público. Isso é importante. Por quê? Porque se nós formos rigidamente dizer que para o exercício do culto, um elemento do culto é o batismo, então todo culto tem que ter batismo. E o culto que não tiver batismo? E a ceia? O culto que não tiver ceia? Então nós percebemos que as discussões vão bem mais além do que nós imaginamos. São coisas que a gente sequer consegue considerar. Mas essa é a prática. A ceia do Senhor, por exemplo, nós observamos uma vez por mês. Então o ponto é, ela tem que ser observada. Assim como o batismo tem que ser observado. Mas quantas vezes? Quando? Essa é outra questão. Então isso já é algo mais circunstancial do que algo mais estrutural. Eu estou dando só apenas esses detalhes para os irmãos perceberem que não é algo tão matemático assim, né? Embora isso que eu coloquei aqui para os irmãos, mas isso que eu coloquei aqui para os irmãos, ela foi foram otorgados ao longo da história como interpretações bíblicas sadias. Agora, se os irmãos percebem uma coisa, olha se dá para os irmãos perceberem. Olha como eles estão espalhados no Novo Testamento. Olha as referências. Quando você vai ver o culto ao Senhor no Antigo Testamento, você não precisa ir em tantos livros assim. Você vai ali em Êxodo, você vai em Levítico. Você pode ficar até só em Levítico. Né? Ok, então o que isso quer dizer? Muito do conceito, e eu estou repetindo um pouco de uma forma diferente que eu já falei, muito do conceito, do valor, da reverência e princípios que nós temos no culto, na adoração, também serão envolvidos pela relação e interpretação que nós fazemos entre Antigo e Novo Testamento. O cuidado em observar no Novo Testamento aquilo que pode ou não constituir o culto na Nova Aliança. Nós simplesmente não introduzimos. Nós simplesmente não pensamos algo. Nós simplesmente não colocamos algo como característico no culto porque nós julgamos que é legal, que é bom. Não. Porque por não observar, né, nós vemos uma agressão ao Senhor. Então nós temos que ter cuidado com isso. Ok, vamos continuando aqui. E essa é uma passagem muito importante. Uma das passagens mais expressivas, embora nós não tenhamos uma única passagem que descreve, mas uma das passagens mais expressivas no Novo Testamento para falar sobre o teor, a essência do culto, não esboçá-lo, certo? Não mostrar a estrutura, mas o teor, a essência. E isso evidencia um pouco mais do que eu já falei para os irmãos, que é a conclusão que eu cheguei também, né? Onde nós encontramos essa palavra, e isso acontece uma única vez no Novo Testamento. Abram as Bíblias de vocês, mas eu vou colocar aqui, Colossenses capítulo 2, versículo 20 ao 23. Só aparece uma vez no Novo Testamento.
Olha aqui, eu coloquei para os irmãos. Então aqui tem as minhas marcações aqui, que geralmente eu faço para poder estudar. Então vamos ler aqui. Então vamos lá. Ó. Se morrestes, vamos ler toda uma vez, depois eu vou colocar as minhas observações. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, se morrestes com Cristo para o rudimento do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças, não, e aí ele vai descrever quais são essas ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens. Então lembra lá de Mateus capítulo 15, quando Jesus fala das tradições. Aqui nós podemos pegar essas tradições como sendo os rudimentos do mundo, que dizem, não faça isso, não toque aquilo outro, não observe aquilo outro. Mas se vocês morreram com Cristo, por que vocês observam isso? E aí ele continua, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Olha como é interessante. Por que praticam? Porque tem aparência de sabedoria. Como culto, e aqui é o ponto importante, tem aparência de sabedoria, mas olha o que ela é. Como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então vamos manusear esse texto aqui. Então vamos lá. Rudimentos do mundo. Literalmente, essa passagem, essa palavra, é uma palavra só, que significa poderes sobrenaturais que governam o mundo. Olha que interessante. Então nós observamos aqui, meus irmãos, algo revelador na compreensão de práticas religiosas que são tidas como zelosas e fiéis. Olha aqui, a próxima observação que eu vou colocar. Essas ordenanças às quais eles se sujeitam fazem correspondência justamente com esses poderes sobrenaturais que governam o mundo. E mais, esses preceitos e doutrinas de homens também fazem referência, que aqui podem ser colocados como tradições de homens, podem ser colocados como não sendo especificamente de homens, mas poderes sobrenaturais que governam o mundo. Quando nós vemos, eu acho que é 2 Coríntios capítulo 4, quando o apóstolo Paulo fala que o Deus desse século cegou os homens do brilho da glória do evangelho de Cristo Jesus. Quem é o Deus desse século? O diabo. Poderes sobrenaturais que governam o mundo. Observam tradições, observam preceitos humanos, mas não a palavra de Deus. Olha como isso... Eu quero que vocês construam na mente de vocês aonde isso vai chegar. Essas observâncias, esses rigores, essa aparência de humildade, essa tradição, isso tudo está submisso a poderes sobrenaturais que governam o mundo. O mundo aqui é todo o sistema que é contrário a Deus. Certo? Vamos desenvolver mais aqui. E aí ele chegou na nossa palavra, etelotresquia, que quer dizer o quê? Culto a si mesmo, quer dizer religião de desejo próprio. Aqui não é culto a Deus. O culto que observa o conforto da comunidade, o pragmatismo dos exercícios, a relevância contextual, a necessidade dos irmãos. Isso é um culto a si mesmo. É um culto impulsionado não pela palavra, mas pelas ordenâncias, pelos preceitos, pelas doutrinas de homens. A tradução aqui é maravilhosa. É um culto de si mesmo, ou seja, é uma religião de desejo próprio. O que regula o meu culto? Os meus desejos e daqueles que convivem comigo ou sobre os quais eu me sustento. Certo? E ele diz mais, né? Esse termo ele pode fazer ligação ao culto a anjos, que vem no versículo 18, com a afirmação celestial daquilo que é praticado. O ponto de Paulo é que não adianta apontar que
mesmo um anjo trouxe para você, tá, o poder para o exercício. Olha como é interessante. Porque a discussão vai ser, como nós vamos ver na frente, quem tem poder para determinar o que faz parte do culto e o que não faz. Essa é a grande discussão. Quem tem poder para dizer o que faz parte do culto e o que não faz parte? Essa é a grande discussão, certo? Então vamos construir. Essas pessoas que são legalistas, elas observam que assim elas são mais fiéis, elas são mais zelosas. Essa é a característica do legalista. Eles são mais bíblicas, são mais zelosas. É o que Paulo descreve aqui. Olha como é interessante. Essas pessoas têm uma falsa humildade, mas eles têm também um rigor ascético, né? Como se eles tivessem um rigor ascético. Esse rigor ascético é a ideia de que é autocontrole severo, de alguma rigidez contra a carne. Olha, nós sim lutamos contra a carne. Nós sim lutamos contra esse mundo. Nós fazemos isso. Mas qual é o problema? Qual é o problema? O problema é que esse tipo de postura, esse tipo de submissão, esse tipo de culto, ele não tem poder para combater justamente aquilo que ele deve combater. Essa palavra sensualidade, essas palavras que vocês estão vendo em amarelo aí, elas só aparecem uma vez no Novo Testamento. Essa palavra sensualidade, ela é formada por dois termos, saciedade e carne. Qual é a ideia aqui? É um processo à procura de satisfação de desejos e necessidades carnais. Esse tipo de culto, esse tipo de prática, não tem poder sobre justamente aquilo que nós devemos combater. Não tem. Por isso que o legalismo ele é diabólico, ele é abusivo, ele é abominável. Porque ele só tem aparência. Ele não tem essência. Ele só toca o exterior. Ele não muda o coração. Né? Nós percebemos outras passagens também que falam, eu trouxe essa passagem porque é a única que aparece com essa palavra, mas nós temos, por exemplo, 1 Coríntios, do capítulo 12 ao capítulo 14, mas especialmente o capítulo 14. Todo esse contexto, do 12 ao 14, é expressivamente, né, um contexto de culto e a ordem do culto. A ordem no sentido de decência, de reverência, né, de ser ordeiro, e não a ordem, como eu coloquei aqui, de ser estruturado, mostrando o que deve ser observado. Sabe o que é interessante? É que no meio desses versículos, no meio desses capítulos, do 12 ao 14, nós encontramos o capítulo 13. O capítulo 13, o que fica evidente ali, o teor dele, ele fala sobre o quê? Sobre amor. Bem, isso é interessante. A minha monografia foi nesses textos, no seminário. Né? Por que Paulo colocou um capítulo 13 daquele jeito entre o capítulo 12 e o capítulo 14? Tão problemático, tão exortativo, mas no meio ele colocou o capítulo 13, que fala sobre o amor. Né? Beleza, depois nós podemos desenvolver mais isso, mas o capítulo 14 é muito interessante quando observa a necessidade de um culto em que a palavra seja inteligível para os visitantes. É isso que ele usa como argumento para reprovar aqueles que falam em línguas sem que elas sejam interpretadas. Por quê? Porque aí o visitante não vai compreender, não. Se não compreender, ele não pode ser salvo. Porque a salvação vem pela pregação da palavra de Deus. Ok. Continuando aqui. Então, como nós equacionamos essa necessidade de fidelidade do culto cristão? Já que nós observamos essas dificuldades no Novo Testamento de ter de forma expressivamente detalhada o que constitui o culto, embora eu já coloquei para os irmãos aquilo que é conceitual, não é? Mas como nós observamos essa necessidade? Charles Hodge, A.A. Hodge, ele é um comentarista da Confissão de Fé de Westminster. Comentando o capítulo 21, justamente esse ponto que nós observamos, ele diz o seguinte, muito interessante. Ó. Ele diz, visto, porém, ser depravada a natureza moral do homem, bem como pervertidos seus instintos religiosos e suas relações com Deus interrompidas pelo pecado, é por si mesmo
evidente que se faz necessário uma explícita e positiva revelação. Olha aí. Por que nós precisamos de uma revelação explícita e positiva? Aqui ele está falando daquela ideia de revelação natural e revelação positiva. Revelação natural faz referência à revelação geral. Revelação positiva faz referência àquela que o Senhor positivamente falou, aquilo que explicitamente ele ordenou. Então faz referência à revelação especial, que é a palavra de Deus. Então nós precisamos dessa revelação justamente por causa da nossa ainda disposição para a queda. Nós precisamos de uma estrutura, nós precisamos de barreiras, nós precisamos de proteção contra nós mesmos, justamente porque nós ainda temos essa disposição. Por isso nós olhamos para a palavra de Deus e observamos o que ele prescreve e não o que nós desejamos fazer. Isso se aplica a tudo, meus irmãos, na nossa vida. Desde o ato de contribuir financeiramente até da regularidade da congregação, de se congregar. Nós precisamos de uma estrutura para combatermos nós mesmos. E ele continua. Não só para comunicar ao homem de Deus de forma alguma, não só para comunicar ao homem que Deus de forma alguma admitirá seu culto, com essa revelação positiva e explícita, mas também para prescrever, olha como é interessante, prescrever os princípios e os métodos segundo os quais esse culto e ministério poderão ser prestados. E aqui ele sumariza de forma muito positiva. Qual é o nome disso? Esse princípio foi chamado pelos reformadores de princípio regulador do culto. Alguém já ouviu falar sobre isso aqui? Esse tema? Princípio regulador do culto. Esse foi um termo, um conceito, um princípio desenvolvido na Reforma Protestante, certo? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos ver um breve relato histórico do seu desenvolvimento. Brevíssimo, né? Embrionariamente, nós vemos ali esse princípio regulador do culto em João Calvino, 1509, ele viveu até 1564. Nós vemos ali ele desenvolvendo quando ele estudou, evidentemente, outras passagens, mas especialmente o segundo mandamento, quando Deus diz como ele deve ser adorado. Então ele observou o seguinte: seu legítimo culto, isto é, ao culto espiritual, é estabelecido por ele mesmo, Deus. Ele mesmo estabelece o culto dele. Nós vemos isso nas Institutas. Então Calvino insistiu na rejeição de qualquer método de adoração que não seja validado pela ordem de Deus. Então Calvino observou isso. Isso não muda. Isso permanece. É Deus que prescreve como ele deve ser adorado. Então existe um princípio regulatório. Existe um princípio regulador. Esse princípio nos leva até quem? Até Deus. Ele mesmo diz positivamente o que deve ser adorado. Embora alguns considerem uma diferença de entendimento quanto ao princípio entre puritanos e João Calvino. Mas possivelmente isso faz referência mais à aplicação do princípio do que ao próprio princípio em si. Vamos desenvolver um pouco mais esse conceito, tá bom? Ok. Esse princípio ele se espalhou em grande medida por toda a Inglaterra por influência de um contemporâneo reformador escocês chamado John Knox, contemporâneo de John Calvino chamado John Knox. E John Knox observou o seguinte: toda adoração, honra ou serviço inventado pelo cérebro do homem na religião de Deus, sem seu próprio mandamento expresso, é idolatria. Olha a construção. Deus tem que ordenar, prescrever a forma de ser adorado. John Knox ele já vai um pouco além e observa o seguinte: qualquer ato que não seja expressamente ordenado por Deus é idolatria. Porque não foi ele que prescreveu. Ok. Vamos desenvolvendo isso. O princípio regulador de Calvino e Knox e
e os puritanos, encontrou seu fundamento não apenas na extensão lógica da doutrina do sola scriptura. O que é o sola scriptura? É um slogan da Reforma Protestante que combate justamente o poder da Igreja Católica, que se identificava, se constituía a si mesmo como igual ou superior às Sagradas Escrituras, de impor tradição de homens para o exercício da fé. O sola escritura, como um slogan, né, como um mote ali da Reforma Protestante, dizia que somente as Sagradas Escrituras têm poder para o estabelecimento do exercício da vida cristã e do culto a Deus. Então, não somente observando o sola escritura, os reformadores conceberam esse princípio, mas também a convicção de que a autoridade da igreja era limitada por preceitos bíblicos claros e não tinha o direito de restringir as consciências livres de cristãos individuais. Ou seja, o que é que ele quer dizer por restringir o direito às consciências livres? Estabelecer cabrestos, mecanismos de aparente santificação, penitências, confissões e observâncias religiosas. Ok? Vamos desenvolver aqui. Daqui a pouco eu abro para os irmãos fazerem alguma pergunta aí. Então, vamos lá. Depois disso, né, nós vemos Calvino, John Knox. Depois disso, esse princípio ele foi abordado no Catecismo de Heidelberg em 1564, na pergunta 96. Ele ganhou mais notoriedade, fosse na Inglaterra, com os puritanos. Os puritanos, por que com os puritanos? Porque nós, embora vejamos de forma embrionária ali em João Calvino, embrionário não é porque ele desenvolveu pouco, não, é porque nasceu nele, mas ele desenvolveu muito isso. Nós encontramos em João Calvino, nós encontramos em John Knox, mas nós encontramos isso em grande escala nos puritanos. E especialmente por isso, quando se fala de princípio regulador do culto, nós nos remontamos mais aos puritanos do que a outros reformadores. Por quê? Porque foram eles que combateram a Igreja da Inglaterra buscando a necessidade de maior purificação, para que fosse continuada a reforma. Então, os puritanos, eles constituem ali como se fossem os reformadores de uma geração seguinte. Então, eles viam que a igreja precisava, a reforma não adiantava simplesmente a igreja da Inglaterra ser divorciada da igreja católica romana. A igreja da Inglaterra precisava continuar a sua reforma, porque ela guardava algumas práticas ainda espúrias na sua igreja, naquilo que constituía. Então, os puritanos, eles observaram mais a necessidade de buscar a fidelidade a esse princípio regulador. Então, isso ganhou mais notoriedade com os puritanos, que consideravam a reforma incompleta, desejando modelar a igreja, culto e o governo da igreja conforme a palavra de Deus. E assim eles formularam a Confissão de Fé de Westminster em Assembleia dos anos de 1643 a 1649. E foi reproduzido com breves modificações na Declaração de Savoy, em 1658, e aqui um ponto interessante. Foi reproduzido também com breves, tanto com breves modificações à Confissão de Fé de Westminster, quanto breves modificações à própria Declaração de Savoy, que foi as duas confissões, as duas declarações de fé que serviram de base para a Confissão de Fé Batista de 1689. A outra base foi a própria Confissão de 1644, que foi a primeira confissão batista aí. Okay? Então, essas breves modificações são muito importantes. E quando nós a observarmos, eu acho que no parágrafo 5 do capítulo 22, nós vamos desenvolver um pouco mais ele para mostrar essas modificações. Ok, hoje o princípio regulador do culto é um princípio quase completamente esquecido. Quase completamente esquecido. Olha como as palavras elas carecem de significado hoje. As pessoas, dificilmente você vai encontrar alguém que não use a seguinte expressão: a palavra de Deus é nossa regra de fé e prática. Mas no exercício dela, isso se mostra mentiroso e falho. Não é. Nós vemos cultos por aí, meus irmãos, cheio de honrarias de homens.
honrando notoriedades da sociedade, honrando notoriedades da comunidade, buscando fazer os grupos da igreja, os ministérios da igreja relevantes à própria igreja. Então tem que ter participações de todas as formas, para que esses grupos se sintam relevantes, para que eles se sintam partes. Nós vemos igrejas dando oportunidades para pegar o microfone e falarem futilidades. Você percebe claramente que aquele culto não é a Deus. Nós vemos músicas sendo observadas na adoração pseudo-cristã. Nós vemos músicas cujo único objetivo é fornecer autoajuda para a igreja. Simplesmente isso. É o ministério de louvor coach. Simplesmente isso. Fornecer autoajuda. Fornecer sensações. Porque assim, você não precisa sair com conhecimento mais profundo da palavra de Deus, mas você precisa sair com as suas afeições mexidas, as suas emoções mexidas. Então isso é observado. Outros vão para outro extremo e observam tradições de homens que a própria Sagrada Escritura não observa, se reputando com rigor ascético e com aparência de humildade. Olha, bateria não pode. Não pode palmas. Palmas. É um objeto estranho. Guitarra não é do diabo. É do diabo ali. Não pode. Não pode. Né? Mulher só de saia. Calça é cor de homem. Só de saia. Brinco não. Perfumaria não. Essas coisas tocam onde? No coração, meus irmãos? Não. Não pode. Não pode. Até se mostrarem falhas com igrejas, essas mesmas igrejas, com adultérios, com mulheres insubmissas aos seus esposos, com maridos frouxos que não são líderes, com jovens promíscuos, com homens corruptos. É só aparência de rigor ascético e de humildade. Mas não tem poder contra a carne, porque é um culto de si mesmo. Por que fazem isso? Porque assim se parecem mais fiéis. Se parecem mais bíblicas. Mas não são. Não são. Então o princípio regulador do culto, na verdade, foi completamente esquecido, meus irmãos. Até mesmo por aqueles que se dizem reformados. Até mesmo por eles. Deixa eu trazer aqui uma citação de Tom Hicks, falando do que é ser um batista reformado. Esse artigo está no Estandarte de Cristo. Ele diz o seguinte: muitos batistas hoje abandonaram completamente o princípio regulador do culto em favor do culto orientado ao entretenimento, ao consumismo, das preferências individuais, do emocionalismo e do pragmatismo. Então, ele está tocando uma parte. Eu acabei de falar para os irmãos de outra parte. São pessoas que não são pragmáticas, são pessoas que não olham para o emocionalismo, mas olham para o legalismo. Meus irmãos, isso não é difícil de ver, não. É só os irmãos olharem para o testemunho de vida dessas pessoas e o testemunho de vida dessas igrejas. E isso confere provas não somente bíblicas, mas empíricas, experienciais. São igrejas e vidas encruadas. São músculos atrofiados. São sementes abafadas pelos espinhos desse mundo, para usar a linguagem do reino. Então vamos desenvolver aqui um gráfico interessante, meus irmãos. Muito interessante ele tá. Esse gráfico ele foi desenvolvido pelo Samuel Waldron, que é um comentarista da Confissão de Fé Batista. O único comentário que nós vemos na Confissão de Fé Batista, em 1689, vai ser traduzido, acho que daqui a um ano, já está no Estandarte de Cristo. E é um grande batista reformado do nosso tempo, né? Então, as divergências, né, quanto ao princípio regulador do culto, e aí já respondendo um pouco da questão da irmã Nádila também. Nós vemos a visão reformada e puritana, que diz justamente o seguinte, faz a diferença do que é um culto verdadeiro e o que não é um culto verdadeiro. Por exemplo, a visão reformada puritana diz que um culto verdadeiro contém somente o que é ordenado pela Escritura. O que é um culto falso?
qualquer coisa, um culto que contém qualquer coisa fora do que é ordenado. Então, um culto que tem algum elemento, alguma parte dela é constituída por alguma coisa que não é ordenada na Escritura, constitui um culto falso. E aí nós vemos uma outra visão, que é a visão contra a qual os puritanos combateram e os reformadores também divergem, que é a visão luterana e anglicana. Ela diz o quê? Ela diz que um culto verdadeiro é o que é ordenado na Escritura, mas qualquer coisa que não é expressamente proibido. O que ele está dizendo aqui? Olha, se uma coisa não é proibido, então pode ter. Os reformadores disseram o quê? Se alguma coisa não é ordenada, a sua proibição é pressuposta. Simples assim. Porque imagine os detalhes para descrever tudo que deveria ser proibido. Meu irmão. Qual o tamanho de uma lista dessa? Né? Beleza. Aí, o que é um culto falso, então, para os luteranos e anglicanos? Somente o que é expressamente condenado ou proibido na Escritura. Esse é um culto falso. Por exemplo, se lá dissesse assim, é proibido vela no culto na Escritura. Então eles não podem ter vela. Mas eles têm, porque não é expressamente proibido. Entende? Claro que seria injusto nós dissermos que com esse argumento, os luteranos e os anglicanos, eles colocarão tudo no seu culto. Claro que não. Até porque eles expressam, e aqui é um funil, meus irmãos, certo? Apesar deles expressarem também o sola escritura, o funil dele não afunila tanto, porque além do sola escritura, os reformadores e os puritanos observam algo mais. A necessidade de ordem clara, positiva nas Sagradas Escrituras para o culto. E aí deixa eu desenvolver um pouco mais com os irmãos. O ponto aqui, meus irmãos, dessa divergência gerou outra nomenclatura. Então, o princípio regulador do culto é observado pelos reformadores e pelos puritanos. Já os luteranos e os anglicanos não guardam o nome em princípio regulador do culto, mas princípio autoritativo, normativo. Princípio normativo do culto. Eles observam uma norma. E essa norma que é sintetizada aqui, mas não esse mecanismo regulatório da necessidade de uma expressão positiva do que Deus quer no seu culto. O ponto aqui, meus irmãos, é que eles divergem nessa questão não da liberdade de determinar o que constitui ou não o culto, mas de quem tem poder para determinar. No final das contas, a gente vai perceber que na concepção reformada puritana para a concepção luterana e anglicana, a igreja é concebida com poderes diferentes. Na concepção reformada e puritana, o poder da igreja é limitado pela própria Escritura. Na concepção luterana e anglicana, a igreja tem poder para determinar o que pode ou o que não pode. Vamos ver um pouco mais aqui. Embora ambas subscrevam a sola escritura, certo? Vamos desenvolver um pouco mais. Eu coloquei aqui do lado para os irmãos ficarem vendo, né? Então, essas divergências. A reprovação dos reformadores vem tanto de uma convicção bíblica, levantada pelos abusos da igreja romana, né, como a veneração de imagens, que constituía aquela cerimônia religiosa, a penitência, as velas, as vestimentas. Então, para vocês terem ideia, os puritanos, eles rejeitaram, os reformadores, os puritanos, eles rejeitaram até mesmo as vestimentas cerimoniais do ministro, porque isso os diferenciava da comunidade. Até isso, né? Eles rejeitavam. Isso. E também a gente tem que entender o contexto da época. É chamado na teologia do espírito da época. O que era aquela atmosfera da época. Aquele rigor com que foi combatido. Eles responderam a questionamentos do seu tempo. A lutas que Deus levantou ali no seu tempo.
Então, eles tanto observavam as convicções bíblicas dele, observavam também os abusos da Igreja Católica, quanto o próprio conceito do princípio reanulador do culto dos luteranos, dos anglicanos, que era um princípio normativo. Eles reprovavam essa ideia disso. Por quê? Porque isso conferia mais poder à Igreja do que a própria Escritura dava. Por isso que eles rejeitaram. Meus irmãos, faltam umas 3 slides, tá bom? Vocês aguentam aí que eu tenho que terminar isso hoje. Então, a questão gira em torno do poder da Igreja. A Igreja reformada e puritana concebia que a Igreja não tem poder para determinar os elementos do culto, ou seja, aquilo que constitui o culto. As igrejas luteranas e anglicanas concebiam que a Igreja tem poder, exceto as expressões de proibição claras nas Sagradas Escrituras. E a mesma concepção, e olha como é interessante, porque os reformados e os puritanos reprovavam essa visão do luteranismo, do anglicanismo, porque era a mesma concepção da Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana também entendia que tinha poder para determinar o que faz parte do culto. Embora, qual é a diferença? A Igreja Romana não observava o sola Escritura como a Igreja Luterana e Anglicana. Por isso que a Igreja Luterana e Anglicana não ia além como a Igreja Romana ia. E aí eu trouxe uma citação do Samuel Waldron aqui, muito equilibrada. E a gente já vai caminhar agora para a aplicação sóbria, bíblica e equilibrada de como nós devemos observar o princípio regulador do culto. São Waldron, ele é uma autoridade batista reformada no nosso tempo. Olha como é interessante. Ele disse o seguinte, esse livro, ele escreveu um livro desenvolvendo um pouco mais do conceito do princípio regulador do culto, observando o princípio regulador da igreja como um organismo distinto da vida individual. Embora a Bíblia, embora a sua vida tenha um princípio regulador, que é a própria Bíblia, a Bíblia regula a igreja de uma forma diferente. Em comunidade, com uma santidade diferente. Como uma estrutura organizacional criada por Deus diferentemente. Ele diz o seguinte, devo deixar claro que não acho que, e aí que é importante, para justificar uma parte do culto, uma ordem explícita é necessária. Se o princípio regulador é verdadeiro e, portanto, foi praticado em exemplos bíblicos de adoração adequada, então um exemplo bíblico ou precedente seria suficiente. Tal exemplo ou precedente assumiria, então, uma ordem implícita. Não é assim que nós fazemos, meus irmãos? Nós fazemos assim. Nós vemos expressões claras do Evangelho sendo estabelecida para a vida, para o exercício da fé cristã, da vida cristã, e nós o observamos como um imperativo. Nós vemos, por exemplo, uma parte do Novo Testamento que não é normativa, que é o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos é um livro histórico. Nós não vemos ali, como nas cartas, como nas epístolas, nós não vemos uma estrutura normativa, mas nem por isso esse livro, por causa do seu gênero e da sua estrutura histórica, não deixa de exercer para nós um princípio regulatório, um estabelecimento de uma norma. Nós consideramos o tempo diferente, a estrutura contextual diferente, mas existem princípios e exemplos que devem ser observados, tanto na nossa vida como na vida da igreja e também na adoração corporativa do povo de Deus. É claro que os irmãos ficaram com alguma dúvida nesse ponto aqui? Suscitou alguma pergunta para os irmãos? Os irmãos leram o capítulo 22, não leram? Importante ler. Por quê? Porque essa compreensão, meus irmãos, de um precedente ou um exemplo,
ela pode surgir na nossa mente como uma porta mais aberta. Né? Então você está abrindo um pouco mais a porta aí, pastor. Olha, está abrindo um pouco. Eu não, ele está abrindo um pouco mais a porta. Né? Então pode algo mais. Nós devemos entender o gênero de cada aliança. Lembrado que eu falei da estrutura explícita do Antigo e da estrutura implícita no Novo, embora normativa e positiva revelacional. Por quê? Porque aqueles que, e aqui é um ponto importante que nós vamos divergir da Confissão de Fé de Westminster. Essa concepção pode dar a entender que o batismo de criança é permitido no culto. Por que não dá a entender isso na concepção batista? Porque nós não temos nenhum precedente, nenhum exemplo no Novo Testamento de batismo de criança. Nós não temos nenhum. Se nós não temos isso na nova aliança, como isso vai regular ou vai ser constituinte de um elemento do culto corporativo a Deus? Por isso que batismo de criança é um objeto estranho no culto. Ok? Mas nós vamos desenvolver isso especialmente, eu acho, no parágrafo número 5. Ok. Caminhando para o final, meus irmãos. E aqui eu já começo a mostrar algumas observações históricas, teológicas e pastorais. Vamos lá. A aplicação do princípio regulador do culto nunca foi ponto pacífico. Vocês observam que existe já uma discussão quanto à concepção de Calvino e à concepção dos puritanos. Já existe a discussão logo ali, no século XVI e XVII. Né? Então, nunca na história pós-reforma, onde nasceu o princípio regulador do culto, o conceito e a aplicação dele foi ponto pacífico, mesmo entre os adeptos da mesma tradição. Por exemplo, João Calvino dizia que instrumentos no canto congregacional é um objeto estranho ao culto. E outros cânticos que não sejam salmos, os salmos da Bíblia mesmo, eles constituem um objeto estranho ao culto. Então, na igreja de João Calvino, nem podia ter instrumentos, nem podia cantar outros hinos, outros cânticos que não fossem os salmos. Charles Spurgeon, por exemplo, considerava que a igreja não deveria ter instrumento, porque instrumento é um elemento estranho ao culto. Benjamin Kitt, que foi um dos signatários da Confissão de Fé Batista de 1689. Ele vai para o outro lado, observando as Sagradas Escrituras, principalmente quando nós vemos ali, tanto no Antigo Testamento, outros cânticos que não faziam parte do livro dos Salmos. Nós temos, por exemplo, cânticos de Salomão, que não fazem parte do livro dos Salmos. E nós vemos Paulo em Efésios, acho, capítulo 5, quando ele nos orienta a louvar a Deus com cânticos, salmos, cânticos espirituais. Né? Então, Benjamin Kitt, ele vai um pouco além. Ele disse o seguinte, ele diz que cantar hinos, além dos salmos, é necessariamente observar as Sagradas Escrituras. E não cantá-los é ir contra as Sagradas Escrituras. Então, meus irmãos, nunca foi em ponto pacífico esse princípio regulador do culto. Agora, girou em torno de quê? Muitos reformados, presbiterianos e batistas consideravam que os instrumentos musicais eles faziam parte do exercício da lei cerimonial que foi abolida. Os instrumentos em si pertenciam àquilo que constituía a cerimônia no templo. Como a lei cerimonial, que era a lei que regia a adoração no templo, ela foi abolida, os instrumentos também foram abolidos. Por quê? Porque no Antigo Testamento nós vemos inúmeros salmos, por exemplo, que faz uso de instrumentos para louvar o Senhor. Então não é que não seja bíblico, mas eles tiveram uma concepção teológica e eles então não observaram os instrumentos. Por isso, eles descartaram do culto cristão. John MacArthur, ele é um dispensacionalista, mas é um teólogo muito conceituado no nosso tempo, e eu trouxe uma citação dele porque eu achei muito coerente e sóbria.
ele, refutando essa perspectiva, ele afirma, por exemplo, usar na sua igreja todos os tipos de instrumento. E ele diz o seguinte: obviamente, nem todos os que afirmam a solidez do princípio regulador necessariamente concordarão em todos os detalhes sobre como ele deve ser aplicado. Então, quanto ao princípio regulador, todos concordam. Mas quanto à sua aplicação, aí sim há discordância. Então, qual é o ponto de equilíbrio? E aí eu coloquei o ponto de equilíbrio aqui para os irmãos. Teologia maciçamente bíblica e equilibrada. Rigidez bíblica quanto ao objetivo do culto. Qual é o objetivo do culto? A Deus toda glória somente. Mas o quê? Maturidade, prudência, sabedoria, piedade, temor, reverência, zelo. Nós poderíamos citar mais outros atributos que é esperado de um cristão. Justamente, meus irmãos, por causa dessa dificuldade de compreensão do que é elemento e do que é circunstancial. Nós precisaremos exercer uma característica mais bíblica, sóbria e madura. E esse ponto de equilíbrio, abram aí a confissão de vocês. Esse ponto de equilíbrio é observado pela própria confissão, tanto a confissão batista como a confissão de Westminster. Ao falar, por exemplo, sobre as Sagradas Escrituras, no capítulo 1, no parágrafo 6, ele fala sobre a autoridade que nos dirige à adoração. Capítulo 1, parágrafo 6. Eu acho que da metade por fim. Ele diz assim, como a adoração deve ser exercida, conduzida. Ele observou, né, pelas Sagradas Escrituras, e ele vai dizer o seguinte, há algumas circunstâncias, estão vendo aí? Concernentes ao culto a Deus e ao governo da igreja. Olha como é interessante. Essas circunstâncias são comuns às ações e sociedade humanas. Ou seja, existe uma adaptabilidade necessária com o contexto que vivemos, com a sociedade que vivemos. E essa adaptabilidade deve nos fazer tornar o Evangelho mesmo fiel, mas mais compreensível, mais contextualizado, sem perder a fidelidade. Lembra lá de Paulo? Me fiz de judeus para com os judeus, me fiz de gentios para com os gentios, para, sobretudo, né, tornar o Evangelho ali expresso. Certo? Por exemplo, uma forma como nós estruturamos o culto aqui, nós não podemos impor a mesma estrutura naquilo que é moldável a uma igreja na África. Nós vamos para a África, eles têm a cultura deles, eles têm os horários deles, eles têm a dinâmica de experiência religiosa. Os cultos lá podem durar 4 horas, 3 horas, 5 horas. Então, a nossa dificuldade é responder ao nosso tempo de forma fiel. Como nós seremos fiéis observando, eu achei interessante, as sociedades humanas, as necessidades e adaptabilidade da sociedade que vivemos. Mas isso ainda carece de legislação, que é a palavra de Deus. Os irmãos observam que não é fácil. Não é simples. Não é simples. Né? E ele continua a confissão. As quais, né, as ações e sociedades humanas, as quais devem ser ordenadas pela luz da natureza. É interessante. Essa luz da natureza quer fazer referência ao senso comum. Senso comum. Porque nós, por exemplo, então existem circunstâncias, né? Porque nós nos reunimos quarta-feira às 19h30, mas nós não nos reunimos às 19h. Por quê? Porque nós achamos mais prudente para a nossa realidade tirar as crianças do culto para receber uma instrução diferenciada e mais inteligível do que introduzi-las ao culto. Isso é um abuso para os puritanos. Na concepção puritana é um insulto tirar as crianças do culto. Está errado. As crianças têm que ficar no culto.
Né? Pode não. A criança não pode sair do culto. Tem que ficar e aprender aqui, junto com todo mundo. Então, existe uma adaptabilidade, existe uma flexibilidade para isso, que não deixa de ser legislada. Certo? E ele continua, né? Pela luz da natureza e pela prudência. Olha que interessante. Prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra. Olha aí, regras gerais da palavra que devem sempre ser observadas. Ok? Caminhando por fim, aplicações. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não? Então deixa para o final aí, tá bom? Ok, vamos lá, algumas aplicações. Olha como é interessante. Quando o que regula o culto não é fundamentado sobre uma base bíblica teológica, mas mera tradição, comodismo ou pragmatismo, abre o caminho para as mais abusivas e absurdas inserções humanas, legalistas e autoritárias, além de alguns transformarem o culto em entretenimento, terapia e autoajuda. Existe a necessidade de regulamentação. Existe a necessidade de sermos regulados para que nós mesmos não caiamos nas as armadilhas do nosso coração. Certo? Ok. Então vamos considerar agora o princípio regulador do culto e a disciplina eclesiástica. Olha que interessante. Considere, por exemplo, o texto de Mateus 18 e o texto de 1 Coríntios capítulo 5. Nós vemos ali as duas estruturas, os dois contextos de congregação. Os dois contextos de uma assembleia reunida. Ali é uma igreja local sendo reunida. E olha como é interessante. Ali nós vemos nitidamente que um crente obstinado, um crente em pecado, é um objeto estranho ao culto, por exemplo. E é interessante porque nós vemos isso na mesma semelhança do que acontece, por exemplo, em Levíticos capítulo 10, em que nós vemos ali Nadab e Abiú, os filhos de Arão, oferecendo um fogo estranho ao Senhor, e eles morrem ali no mesmo instante. E quando nós observamos as exortações de Paulo quanto à ceia do Senhor, num ambiente corporativo de culto, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 a 30, sobre aqueles que se achegam com fogo estranho ao Senhor, mas o fogo estranho ali é o coração, porque eles não discernem o corpo e o sangue de Cristo Jesus, e por isso muitos morrem. Aí a gente já começa a entender a necessidade, então, de purificar a igreja, mesmo daqueles cujos corações nitidamente são obstinados, duros e rebeldes. Porque um coração duro é um objeto estranho ao culto. Então, qual é o ponto com relação ao culto corporativo a Deus? É evidente que a rigidez que existia no Antigo Testamento não é mais observada no Novo Testamento. Isso é claro. A rigidez explicitamente revelada ali, revelacional. Né? Quando nós observamos o Novo Testamento, nós vemos uma radicalidade maior. Radicalidade no que concerne a raiz. É aqui. Certo? Estou falando de estrutura revelacional. Né? Contudo, o princípio permanece o mesmo em ambos. O coração é o que Deus idealizou no Antigo Testamento. O coração novo em submissão e reverência à palavra de Deus. Não adianta observar a estrutura se o coração não estiver em Cristo. Não adianta. Como o Senhor aceita o culto hoje? Por meio de quem? Cristo. Unicamente. Se você não passa por Cristo para chegar a Deus, o Senhor não recebe o culto. Unicamente. Por que essa observação é importante? Primeiro, porque não adianta observar a mecânica de atos sem que o coração esteja em temor e amor, submisso a Deus e sua palavra. Não adianta.
Nós vemos que isso não deu certo em toda a antiga aliança, meus irmãos. Nós vemos o Senhor Jesus repudiando o comportamento dos escribas fariseus. Nós temos exemplos, nós temos exposição clara de que isso não funciona. Não adianta a mecânica de Atos. Mas não há qualquer nível de discussão quanto aos elementos do culto do Antigo Testamento. Nós não vemos. Nós não vemos ninguém discutindo, nenhum teólogo, nenhum estudioso discutindo que, olha, o sacrifício tal talvez seja aceito. Não. Milimetricamente, detalhadamente, nós vemos aquilo que era aceitável e o que não era no culto do Antigo Testamento. E simplesmente porque eles são detalhadamente descritos. Agora observe, o fato do mesmo não ocorrer na nova aliança é justamente porque a sua substância e estrutura são diferentes. Jesus já está nos mostrando algo. Não são atos, e sim o coração. Não é a submissão mecânica, mas a mente transformada. Isso deveria nos ensinar alguma coisa já. O problema é porque nós, às vezes, queremos contar quantos, como é a expressão, quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete, né? Não tem, né? Não conhece essa expressão, não? Rapaz, vocês estão falhos de conhecimentos gerais. Meus irmãos, nós discutimos por coisas extremamente fúteis, às vezes, e aqui eu ouso dizer, eu posso ser até mal compreendido, né, por aqueles que vão assistir aqui, mas às vezes nós somos levados mais por tradições reformadas e confessionais do que a própria Sagrada Escritura. Nós impomos as confissões, aos credos, não como submissos às Escrituras, mas no mesmo pé de igualdade das próprias Escrituras. E nós erramos aí. O fato de nós não termos, como nós temos no Antigo Testamento, a revelação do Novo, isso já deveria nos instruir alguma coisa. Mas nós preferimos discussões fúteis, discussões que Paulo exorta Timóteo para que não tenha, como se nós fôssemos mais fiéis, como se nós fôssemos melhores, como nós fôssemos mais sensatos. Quando isso serve simplesmente para esconder um coração que observa um checklist, mas que não se dobra no seu interior diante da cruz. É que nem, por exemplo, aquelas igrejas que têm um livro de usos e costumes. Isso é absurdo, está aqui. Um livro de usos e costumes aqui. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Porque aí a mulher pode pensar que ela pode observar tudo aquilo ali e não ser imoral. O homem pode pensar que pode observar tudo isso aí e mesmo não sendo um líder no lar. Então você pode ser um líder na igreja. Por mais que você não seja no lar, mas na igreja você pode ser. Não vale isso. Não vale. Não devemos tentar observar, e aí é um ponto aqui que também tem um certo perigo, se não for compreendido no contexto que eu falei de ler. Nós não devemos tentar observar a nova aliança no que diz respeito ao culto com a mesma disposição e intenção dos judeus da antiga aliança, que observaram, mas eles não apreenderam para onde a antiga aliança apontava. Toda a antiga aliança apontava para a promessa em Cristo Jesus. Todos os ritos apontavam para a necessidade de obediência de coração. Todos. Às vezes nós queremos viver a nova aliança com a mesma disposição dos judeus insubmissos e religiosos da antiga aliança. Nós erramos com isso, meus irmãos. Nós vacilamos grandemente com isso. A rigor, os elementos de culto são claros e consolidados pela história cristã ortodoxa. Não existe discussão quanto a isso. O ensino, a pregação, as orações, os cânticos, as ordenâncias, bênção, pode ter, pode não ter, a oferta, pode ter ou pode não ter. Isso é consolidado, não tem discussão quanto a isso. O ponto é, o que destoa justamente a disposição do coração quanto à capitalização das circunstâncias ou não. O que é capitalizar? É dar valor. Fazer subir um nível.
É levá-lo a um degrau superior. Quando nós fazemos isso, isso vem da onde? Vem daqui, ó. Não é involuntário, não. Então, o ponto é justamente esse. São as questões circunstanciais. Né? Justamente esse. Então, nós devemos observar aí com prudência esses pontos. Perguntas? Nenhuma? Não? Então, dito isto, nós podemos estudar o capítulo 22 da nossa confissão, a partir do próximo domingo, se Deus assim julgar necessário para a nossa edificação e para o louvor dele. Né? Nós começamos no parágrafo de número 1 do capítulo 22. Então, os irmãos, ao longo da semana, os irmãos leiam novamente o capítulo todo, né? Podem fazer as suas observações, tirem as suas dúvidas, né? Esse é o ambiente para isso. Os irmãos tiram as suas dúvidas, façam as suas observações, e por ser um capítulo de suma importância, apesar de todos são, mas é porque a vida da igreja é uma vida que se reúne para cultuar, né? Ou comunhão ou culto, né? Então nós vamos nos deter um pouco mais nele. E também porque quando nós teremos a oportunidade de expor novamente a confissão aqui na igreja? Sei lá, daqui a 5 anos, né? Essa exposição é uma exposição quase que única, né? Infelizmente nós não gravamos todas para servir para ter um acervo de estudo, né? Mas se o Senhor nos der a oportunidade, um dia nós fazemos isso. Então vamos orar para agradecer o Senhor. Vamos ficar de pé para a gente orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós esperamos realmente que o Senhor tenha sido glorificado, exaltado e a Tua Sagrada Escritura tenha sido tratada com zelo, fidelidade e reverência. Que o Senhor, Deus, receba toda a glória do nosso culto ao Senhor, daquilo que foi concebido e exposto nessa aula. Que nesse dia o Senhor seja exaltado, Deus, para aqueles que o Senhor escolheu para te cultuar. Que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado nas nossas mentes e corações. Que nós possamos expressar no ajuntamento santo e solene do povo do Senhor aquilo que nós vivenciamos nos nossos lares, na sociedade, com a nossa família. Que nós possamos nos achegar ao Senhor com corações contritos, corações sensíveis a Ti, ó Deus, entendendo o que significa te adorar em espírito e em verdade. Louvamos o Senhor e suplicamos que não permita que não sejamos fiéis às Tuas Sagradas Escrituras. Dá-nos humildade e reverência ao Senhor e à Tua maravilhosa revelação. Sê conosco, meu Deus, durante todo esse dia, que logo mais nós possamos nos reunir mais uma vez para expressarmos a nossa adoração a Ti e a nossa dependência de Cristo, sob a iluminação do Teu Santo Espírito, para a edificação da Igreja, do povo do Senhor e o avanço do reino de Cristo. Amém. Deus os abençoe.